Boa tarde, eu me chamo Cauê e eu sou amigo do Osias. Eu vim do interior, eu sou do interior de Mato Grosso e vim trazer um relato do que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu vi um lobisomem. Em uma fazenda, nesse dia eu estava de férias do colégio e estava em casa com os meus pais quando escuto alguém me chamando no portão de minha casa. Bem, era meu amigo, que vou chamar aqui de Ruben, pois hoje não nos falamos mais. Então, ele me perguntou se poderia passar na casa dele para brincar junto com os meus outros colegas. Decidi então pedir à minha mãe e, como ele era de confiança, deixou. Então peguei algumas coisas e fui para a casa dele, que ficava meio afastada da cidade, onde demoramos um pouco para chegar. Mas quando chegamos, lá passamos o dia todo brincando no quintal e na mata de lá. Bem, meu amigo Ruben e nós ficávamos, mas eu não era sumido ainda. Então, voltando ao assunto, já estava quase de noite quando os outros amigos foram para suas casas. Eu liguei para minha mãe se eu poderia passar a noite. Relutante, ela sim a deixou. Por volta das 9h45 da noite, os pais desse meu amigo iam sair com os outros irmãos dele para um evento da igreja. Já eu e meu amigo nunca fomos tão ligados à igreja. Então, não fomos, mas talvez essa tenha sido uma das piores decisões de nossa vida, porque enquanto jogávamos no PS2 de meu amigo, ouvimos as vacas e as galinhas estranhas fazendo muito alvoroço. E como já era meia-noite, ficamos apreensivos de sair para fora. Lógico, ficamos em silêncio para ouvir se tinha alguma voz ou alguma outra coisa lá fora. Assim que ficamos quietos, ouvimos passos pelo lado de fora da casa, bem perto da parede. E eram passos pesados, altos, como as de um boi, só que maior. Então, depois de um tempo, esse barulho já vinha ficando mais distante da casa. Então, decido olhar para uma fresta da janela para ver o que havia acontecido. Nesse momento em que me arrependo de ter feito essa escolha. Quando eu olhei pelo buraco da parede, perto da janela, eu quase tive um infarto. Sim, eu quase tive um infarto. Lá fora tinha algo grande, que hoje acredito ser um lobisomem. Ele tinha olhos vermelhos como fogo e pelos negros e longos como a noite. Era alto e tinha um focinho de cachorro com um porco, e as orelhas pareciam as de uma raposa. Enquanto eu olhava, meu amigo tentava falar comigo, mas eu não conseguia ouvir pelo tamanho choque que foi. De repente, enquanto olhava, essa criatura se virou para minha direção, me olhando aos olhos, como se soubesse que eu estivesse ali. Ela ficou me encarando, não sei por quanto tempo, eu simplesmente fiquei paralisado com o que vi. Depois de um tempo, essa criatura parece que tinha perdido o interesse em mim e foi embora. Eu demorei um tempo para me recuperar e contar para o meu amigo o que havia visto. Ficamos com muito medo e em silêncio até que os pais dele voltassem. E isso já era 1 da manhã. E nós contamos para eles o que tinha ocorrido. E por incrível que pareça, eles realmente acreditaram na gente, porque estávamos com muito medo. Então, depois de um tempo, nós conseguimos dormir. Já no outro dia, quando saímos para fora e vimos o estado do galinheiro, nós tínhamos certeza do que vimos, principalmente eu. Então, quando fui embora, nunca mais ouvi dizer sobre essa criatura aqui naquela fazenda. Parece que ela tinha sumido, desaparecido daqui. Então, quando voltei para casa, contei aos meus pais o ocorrido e eles falaram que eu poderia estar vendo coisas ou que era um boi, mas eu sei o que eu vi e aquilo não era um boi, porque se fosse, eu saberia.
mas aquilo era uma coisa diferente, emanava uma energia estranha e era simplesmente monstruoso. Era noite de lua cheia, por coincidência, mas eu nunca vou me esquecer daqueles olhos vermelhos, como brasas, me observando durante a noite. E esse foi o meu relato.